A história de Jesus é uma das mais emocionantes e impactantes da história da humanidade. Ele veio ao mundo com uma missão clara: oferecer sua vida em sacrifício para salvar a humanidade do pecado e da morte eterna. Jesus sofreu muito em sua jornada terrena, mas o maior sofrimento que ele experimentou foi quando foi crucificado pelos nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías 53:5 que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus suportou as nossas dores e sofrimentos na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados e injustiças. O sofrimento de Jesus começou na noite em que foi preso, quando ele foi traído por um de seus discípulos e entregue às autoridades romanas. Ele foi levado a julgamento e condenado à morte, mesmo sendo inocente. Em Mateus capítulo 27 versículos 27 a 31, vemos que os soldados romanos zombaram de Jesus, o espancaram, cuspiram nele e o vestiram com uma capa de púrpura, para zombar dele como o rei dos judeus. Jesus foi então levado para o Calvário, onde foi crucificado. Em Marcos capítulo 15 versículo 34, Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus estava experimentando a separação de Deus, que é o resultado do pecado. Mas ele suportou tudo isso para que pudéssemos ter a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Em 1 Pedro capítulo 2 versículo 24, lemos: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. A morte de Jesus na cruz nos oferece a salvação e a cura espiritual. O sofrimento de Jesus foi extremo, mas ele o suportou por amor a nós. Em João capítulo 15 versículo 13, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus nos considera seus amigos e deu sua vida por nós. Que possamos sempre lembrar do seu sacrifício e viver em gratidão e obediência a ele. O sofrimento de Jesus foi grande na cruz, onde ele suportou o peso do pecado de toda a humanidade. Em Isaías capítulo 53 versículo 6, lemos: todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus se tornou o sacrifício final, pagando o preço pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo explica em Romanos capítulo 6 versículo 23 que o salário do pecado é a morte. Mas graças à morte de Jesus, podemos ter a vida eterna. Em Coríntios 2 capítulo 5 versículo 21, lemos: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, por ele, nos viesse a justiça de Deus. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e nos deu a justiça de Deus em troca. Jesus suportou a dor física e emocional. Além do peso do pecado, Jesus também suportou uma grande dor física e emocional. Ele foi açoitado antes de ser crucificado, o que era uma punição terrível. Em Mateus capítulo 27 versículo 26, lemos que eles, então, soltaram Barrabás, e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. O açoitamento de Jesus deixou seu corpo marcado e machucado. A dor emocional de Jesus também foi intensa.
Ele foi traído por um dos seus discípulos e abandonado por muitos dos seus amigos. Em Mateus capítulo 26 versículo 56, lemos: Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Imagine a tristeza e solidão que Jesus deve ter sentido nesse momento. Jesus foi rejeitado e crucificado. O sofrimento de Jesus atingiu o seu ápice quando ele foi crucificado. A crucificação era uma das formas mais cruéis de execução na época, e Jesus foi forçado a carregar a sua própria cruz antes de ser pregado nela. Em João capítulo 19 versículo 17, lemos: E, levando ele próprio a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Na cruz, Jesus experimentou a dor física e a humilhação pública. Em Marcos capítulo 15 versículo 29 a 32, lemos que aqueles que passavam zombavam dele e desafiavam a Deus a salvá-lo. Mesmo em meio a essa dor, Jesus pediu perdão por seus carrascos, dizendo em Lucas capítulo 23 versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus nos ama tanto que suportou tudo isso por nós. Em João capítulo 15 versículo 13, lemos: Ninguém tem maior amor do que este. Jesus suportou muitos sofrimentos para redimir a humanidade. Ele foi rejeitado pelos seus próprios conterrâneos, perseguido pelas autoridades religiosas e políticas da época, traído por um de seus próprios discípulos, e finalmente, foi crucificado pelos nossos pecados. Durante a sua crucificação, Jesus experimentou uma dor extrema. Os pregos que o prendiam na cruz causaram uma dor aguda em seu corpo, e a posição em que ele estava pendurado fez com que o peso do seu corpo esmagasse seus pulmões, dificultando a respiração. Mesmo assim, Jesus suportou tudo isso por amor a nós. Em João capítulo 19 versículos 28 a 30, lemos que Jesus disse: Tenho sede. Então, um soldado molhou uma esponja em vinagre e a ofereceu a Jesus, que a tomou. Depois disso, Jesus disse: Está consumado, e entregou o seu espírito. Essa é a prova de que Jesus suportou todos esses sofrimentos até o fim para redimir a humanidade do pecado. Em resumo, Jesus suportou muitos sofrimentos físicos e emocionais durante a sua vida terrena. Ele foi rejeitado, traído, espancado e finalmente crucificado pelos nossos pecados. No entanto, ele escolheu suportar tudo isso por amor a nós, para que pudéssemos ter vida eterna em seu nome. É importante lembrarmos do sofrimento de Jesus, e não somente durante a Semana Santa, e agradecer a Ele por todo o seu amor e sacrifício por nós. Jesus suportou todo o sofrimento por amor a nós. Ele se entregou voluntariamente à morte de cruz, para nos redimir dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Em João capítulo 3 versículo 16, encontramos a famosa passagem que nos mostra o tamanho do amor de Deus por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus suportou a dor e o sofrimento físico e emocional da cruz porque amava cada um de nós. Em Romanos capítulo 5 versículo 8, lemos: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo sabendo que somos pecadores, Jesus escolheu nos amar de forma incondicional e sacrificial. Além disso,
Jesus suportou o sofrimento por amor ao plano de Deus. Em Lucas capítulo 22 versículo 42, lemos que Jesus, no jardim do Getsêmani, orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mesmo que a ideia de sofrer na cruz fosse terrível para Jesus, ele sabia que era a vontade de Deus e escolheu obedecer. Em Filipenses capítulo 2 versículo 8, lemos que ele se humilhou a si mesmo, obedecendo até a morte e morte de cruz. O sofrimento que Jesus suportou também nos lembra do valor que Deus atribui à nossa vida. Em 1 Pedro, capítulo 1 versículo 18 a 19, lemos: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Jesus foi derramado para nos redimir e nos resgatar da morte eterna. Finalmente, o amor de Jesus nos dá a esperança de uma vida nova em Deus. Em 1 João capítulo 4 versículos 9 a 10, lemos: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em resumo, Jesus suportou todo o sofrimento por amor a nós e ao plano de Deus. Ele nos amou de forma incondicional e sacrificial, mesmo sabendo que somos pecadores. Seu sofrimento nos lembra do valor que Deus atribui à nossa vida e nos dá a esperança de uma vida nova em Deus. Que possamos lembrar do amor de Jesus todos os dias e agradecer por todo o seu sacrifício por nós.